Para um extremista, ser pragmático é avançar em direção ao seu radicalismo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Aragorn, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. Muitos liberais, empresários e operadores do sistema financeiro apoiaram o PT nessa eleição de 2022 na esperança de que Lula, como presidente no suposto terceiro mandato, agiria de modo pragmático. Ignoraram todos os avisos dados, inclusive pelo próprio Lula, que afirmava sem medo de ser feliz que iria desagradar o mercado e que estava muito mais maduro. Entendeu, né? Aquele distinto rapaz chamado Maduro. O grande problema de esperar pragmatismo de um governo de petralhas é que ser pragmático significa algo completamente diferente para os petistas. Por exemplo, um liberal de terceira via, isento e limpinho, Beautiful People, achava que o PT foi muito pragmático em 2003, quando continuou parte da política econômica de FHC. Mas essa, além de ser apenas uma visão míope de pragmatismo econômico, já que continuavam os déficits e intervenções, para a esquerda foi uma concessão indecorosa ao que consideram lógica perversa do capital. Nós que acreditamos no evangelho da inveja de São Marx, achamos que o mensalão e o petrolão montados pelo PT foram vergonhosos e ultrajantes esquemas de corrupção. Mas essa não é a visão da esquerda. Para o PT, o mensalão e o petrolão é que foram pragmatismo. Nas próprias confissões da época do mensalão, os acusados disseram que pagar propina aos deputados foi visto como uma opção mais prática e simples do que o lenga-lenga da negociação política. Tudo para possibilitar o avanço rumo à ditadura do proletariado. Um liberal que entende algo de economia acha que foi burrice o modo como o governo Lula pagou a dívida com o FMI. Afinal, o Brasil se livrou de uma dívida externa barata com juros baixos, trocando por uma dívida interna com juros escorchantes. Sorte dos donos do Itaú e Bradesco. Como alguém em sã consciência pode ter achado que isso seria uma boa ideia? Pois é, o PT achou uma excelente ideia. A dívida muito mais cara que eles fizeram não ajudou em nada as contas públicas, mas enriqueceu um monte de amiguinhos do PT. Há banqueiros que são gratos ao PT por isso até hoje. O que foi burrice para você, liberal responsável, era puro pragmatismo na visão distorcida e corrupta da esquerda. É o Estado gastando dinheiro que não é dele, fazendo a única redistribuição de renda que sabe fazer. Se você ainda não percebeu o padrão da esquerda nesses casos, podemos citar mais 3 exemplos. Lembra das pedaladas fiscais de Dilma? Você, liberal da terceira via, considera que elas foram um crime fiscal e um estelionato eleitoral. Elas serviram para maquiar as contas públicas, esconder o abismo econômico em que o país já se encontrava e ainda enganar os eleitores. Mas essa é a nossa visão sobre o assunto. Na visão da esquerda, as pedaladas foram puro pragmatismo político. Para eles, as pedaladas foram uma jogada mais do que necessária para garantir a reeleição e a continuação do partido no poder. Afinal, não poderiam magoar Maquiavel entregando o poder assim tão fácil, né? E o que falar da nova matriz econômica, implantada por Dilma e Guido Mantega, que aceleraram o desastre econômico iniciado no futuro mandato de Lula? Você, liberal que entende de economia, acha que a nova matriz econômica foi burrice, mas essa é a sua visão sobre o assunto. Para o PT e para toda a esquerda brasileira, essa é simplesmente a função essencial do Estado. E o que poderia ser mais pragmático para um estatista do que o governo centralizar tudo? Bem-vindo ao verdadeiro fascismo italiano. E o que dizer da reforma da Previdência feita por Lula em 2003? Com a reforma, surgiu a possibilidade de limitar a aposentadoria dos servidores públicos ao teto do INSS, desde que o governo criasse uma previdência complementar. A tal Previdência Complementar foi criada por Dilma em 2013. Surgiu a Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público da União, conhecido como FUNPRESP. Para você, liberal, previdência complementar é uma atitude pragmática para resolver o problema da aposentadoria dos servidores. Curiosamente, o PT considera que isso foi algo bastante pragmático, mas por um motivo completamente diferente. Para o PT, quanto mais fundos de pensão existirem, melhor para a esquerda. Fundos de pensão administrados por sindicalistas indicados pelo partido são ótimos para financiar a esquerda e seus aliados. Basta ver quantos bilhões de reais dos fundos de pensão dos Correios e de outras estatais foram jogados fora em investimentos na Venezuela ou em empresas amigas do PT. Se você torceu ou se conformou com a vitória do PT achando que Lula faria um governo pragmático, eis a má notícia. Sim, o PT vai ser pragmático. E esse é exatamente o problema. Ser pragmático, para o radical de esquerda, significa algo muito diferente do que significa para mim e para você. Pragmatismo para a esquerda radical é planejamento central, corrupção, populismo, terraplanismo econômico, censura e perseguição política a seus inimigos. Bem-vindo a mais 4 anos de pragmatismo petista. E como diria Henrique Meirelles, boa sorte. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou desse vídeo,
Clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e não se esqueça de clicar no ícone da campainha. Escreva artigos e você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!